Nesta resenha da bola, iremos destacar com Antônio Manuel Góes o Flamengo e o Palmeiras na fase semifinal da Copa Libertadores da América. As duas equipes que se garantiram, o Palmeiras após derrotar mais uma vez o River, desta feita por 3-1, e o Flamengo, mesmo perdendo para os Estudiantes na segunda partida, venceu o primeiro no Rio por 2-1, venceu nos penais 4-2 e está garantido também. O Flamengo vai pegar o Racing da Argentina, enquanto o Palmeiras encara a LDU de Quito, que eliminou a equipe do São Paulo. São os jogos da fase semifinal e Antônio Manuel Góes vai trazer todas as informações dos times brasileiros que estão marcando presença mais uma vez na semifinal da Libertadores. Já Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná, vai analisar os jogos principais da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada essa que tem Corinthians e Flamengo como dos jogos principais e será o tema de Robinson Lessa, direto de Penedo, Alagoas. Tudo isso não sai daí, é já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola nesta sexta-feira, dia 26 de setembro de 2025. Edição essa que tem o patrocínio da Agóis Esportes. Agóis Esportes, a loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta, com uma qualidade impecável e um valor incomparável. Você vai no link na descrição deste vídeo e conhece o vasto material de camisas de clubes e seleções de todo o mundo. Mas eu vou iniciar esta resenha da bola indo até o Rio de Janeiro, de Gandra, norte de Portugal, até o Rio de Janeiro, região sudeste do Brasil. Antônio Manuel Góes, duas equipes brasileiras marcando presença na semifinal da Copa Libertadores da América, mais uma vez, Flamengo encarando o Racing e o Palmeiras vai jogar contra a equipe da LDU. Antônio Manuel Góes. Olá, gente da Resenha da Bola. Dois desempenhos diametralmente opostos dos principais clubes brasileiros, agora classificados para a fase semifinal da Copa Libertadores da América. Do lado do Palmeiras, uma conduta irrepreensível do primeiro tempo do confronto com o River Plate de semana passada em Buenos Aires, ao abrir vantagem de 2-0 com os argentinos de Marcelo Gallardo predominantes no segundo tempo, a fazer um gol, sem todavia igualar o placar, por conta de excepcional atuação defensiva dos comandados de Abel Ferreira. No jogo de volta, última quarta 24 no Allianz Parque, o River começou avassalador e abriu a contagem diante de um Palmeiras surpreendido com a voracidade adversária. Nada, porém, a impedir o empate no começo do segundo tempo. Gol de Vitor Roque, com 2-1 de Flaco Lopes, que ainda chegaria aos 3-1 de uma vitória calcada na resiliência tática do treinador palmeirense, experimentado em fazer do limão uma saborosa limonada à frente do Verdão, às vésperas de seu 5º ano no comando de uma equipe, por sinal, de linhas recondicionadas na atual temporada. Já o Flamengo de Felipe Luiz, também abraços com recente e positiva remontagem no meio-campo e ataque,
Foi, como sempre, amplamente dominante no jogo do Maracanã e a despeito da arbitragem facciosa do colombiano André Rojas, por sinal afastado dos gramados pela Conmebol, mais uma vez não transformou uma explícita supremacia em vantajoso placar, limitado a um 2-1 em casa, ensejando ao Estudiantes a expectativa de, no mínimo, levar a decisão por pênaltis em La Plata. O que aconteceu por conta de um gol isolado nos últimos segundos da fase inicial do jogo de volta, numa indecisão coletiva de sua retaguarda, em errôneo posicionamento de Varela e falha de Rossi, por ele mesmo reconhecida, embora tenha passado de súbito vilão a festejado herói, ao defender duas cobranças argentinas em lances de acurado reflexo, a que se juntaram 4 perfeitos tiros diretos de Jorginho, Luiz Araújo, Carrascal e Léo Pereira, que garantiram sufocante classificação para as semifinais da Libertadores. Na realidade, apesar de mais de 61% de posse de bola e domínio territorial das 4 linhas do caldeirão do Estudiantes, o Flamengo pecou com uma profusão de erros individuais, na frustrada tentativa de chegar ao gol adversário, diante de uma muralha defensiva que neutralizou a maioria de suas ações ofensivas. Concretamente, o Estudiantes se valeu de contra-ataques, raros por sinal, a busca do claro objetivo de chegar à decisão na marca do pênalti, logrando sucesso numa única oportunidade proporcionada por fatal vacilo da retaguarda do Flamengo. E ficou nisso. Entretanto, na longa história de mata-matas da Libertadores, o recorrente jargão segundo o qual o mais importante é ganhar a disputa, independentemente do comportamento tático e técnico em campo. Quanto às antecipações apocalípticas da crítica sobre hipotético insucesso do Flamengo contra seu oponente na semifinal, o também argentino Racing, cujo jogo de volta será igualmente fora de casa, lembro que é voz geral mundo afora a superioridade técnica do elenco de Felipe Luiz, repito, ainda em fase de crescente ajuste e ampla adaptação dos recém-contratados às ideias do treinador. Vejo o Flamengo a caminho de seu melhor momento em médio prazo, o que coincidirá dentro de um mês com a fase semifinal da Libertadores, paralelamente à disputa que ora lidera no topo da tabela do Brasileirão. As disponibilidades de peças de alto nível na equipe de Felipe Luiz me levam a considerar que o Flamengo de 2025, a depender dos próprios recursos, pode superar a meteórica campanha de 2019, até hoje cantada em verso e prosa, apesar de agora, diante da concorrência de um Palmeiras mais turbinado que os de anos anteriores, e um Cruzeiro a suscitar com inegável competência a formação de uma tríade na disputa pelo Troféu Nacional dos Pontos Corridos, Antônio Júnior. É Antônio Manuel Góes analisando aí os jogos, né, a classificação de Palmeiras e Flamengo para a fase semifinal da maior competição da América do Sul. Olha, com relação a essa questão de críticas, eu digo e repito aqui 1 milhão de vezes. O jornalista, ele deve analisar uma partida de futebol, né, mediante o que ele vê, o que acontece, os fatos que acontecem ali. E eu não abro mão disso. Seja qual for o jogo, a equipe envolvida, eu vou analisar sempre colocando os pontos positivos e negativos. Se teve algum aspecto, mesmo a equipe ganhando, conseguindo uma classificação, como foi esse caso do Flamengo, eu vou colocar aqui a situação, como eu estava conversando ontem com alguns amigos e hoje também, que o Flamengo deixou a desejar na segunda etapa após o primeiro tempo muito bom sim. Teve aquela falha ali no gol, né, que o próprio Rossi reconheceu, é um grande goleiro, ninguém discute. Agora, pode falhar como qualquer grande goleiro. O Rossi tem até uma vantagem sobre a maior parte dos goleiros, que é sair muito bem, com a bola nos pés, e hoje no futebol é fundamental. E é um goleiro de alta qualidade, agora falhou e ele próprio reconheceu. Aquele gol ali não foi bom para o Flamengo, porque deu uma moral a mais para o Estudiantes. No segundo tempo, o Flamengo
não conseguiu produzir. Agora é muito, é claro, e eu vou muito na linha do Mansur, um dos maiores comentaristas do Brasil, que o Flamengo também, né, teve aquela marcação intensa, o Estudiantes se fechando, saindo no contra-ataque, e o Flamengo, com o Jorginho, que voltou ao time, teve dificuldade de conseguir criar jogadas. Mas, é claro, o mais importante foi a classificação. Agora, tem que ficar atento, sim, porque agora é semifinal, que dá o passaporte para a grande final da competição, e qualquer falha já era, né? Não tem como evitar. Mas agora o assunto é o Campeonato Brasileiro. Fernando César, você chegando, falando dos principais jogos desta rodada no final de semana. E Fernando, um abraço. Olá, Júnior, olá, amigos da resenha. E depois de tanta emoção, né, que tivemos no meio de semana com as datas reservadas para os jogos das quartas de final pela Libertadores da América, voltamos agora com nossas vistas para a 25ª rodada do Brasileirão, que começa a entrar aí na chamada reta final, onde o quadro ele está cada vez mais equilibrado em termos de briga pelo título, e eu começo inclusive analisando essa briga que ainda está resumida ao Flamengo, que ocupa o primeiro lugar com 51 pontos em 23 jogos, seguido pelo vice-líder, o Cruzeiro, que tem 50 pontos, um ponto atrás que a equipe do Flamengo, mas com um jogo a mais. E em terceiro lugar, me chama a atenção o Palmeiras. Por quê? O Palmeiras, ele está em terceiro lugar na pontuação por pontos ganhos, somando 49 pontos, 2 pontos atrás que a equipe do Flamengo, mas com um jogo a menos em relação ao Flamengo. Se a classificação, por exemplo, fosse nos tempos antigos, em que a classificação era feita por pontos perdidos, o Palmeiras hoje estaria ocupando exatamente o primeiro lugar. E pelo que o Palmeiras demonstrou, meu caro Júnior, neste jogo do meio de semana pela Libertadores contra a equipe do River Plate, que foi o melhor jogo, superando inclusive ao jogo do Flamengo contra o Estudiantes, e a capacidade do Palmeiras neste jogo bem superior à equipe do River Plate, eu diria sim, que nesse momento, hoje, o Palmeiras está inclusive mais regular que o próprio Flamengo. Claro que o elenco que o Flamengo tem não permite dizer que ele ainda estaria com a condição de liderança ameaçada pela equipe do Palmeiras, mas eu coloco os dois justamente pelo fato do Palmeiras ter um jogo a menos em situação de igualdade pela briga pelo título, e colocando o Cruzeiro ainda com chance, embora correndo um pouquinho por fora. Com relação à rodada, alguns jogos me chamam a atenção. O jogo Vasco e Cruzeiro, porque o Cruzeiro estará defendendo a vice-liderança. Também no sábado, o jogo do Atlético Mineiro com o Mirassol, pela regularidade que o Mirassol vem tendo dentro desse campeonato brasileiro. E, finalmente, para o domingo, o clássico Fluminense-Botafogo, sendo assim o de maior atrativo, seguido por Bahia e Palmeiras, porque o Palmeiras está vivo, brigando pelo título, e o Bahia é um time que tem um grande elenco e que, para mim, vai garantir uma das vagas
pela Libertadores da América, meu caro Júnior. Fernando, você analisando esses confrontos, principalmente da turma de cima, né? O Vasco com o Cruzeiro, que é o segundo colocado, o Palmeiras com o Bahia, Palmeiras o terceiro, Cruzeiro é o segundo, né? Nesse momento, o Palmeiras tem um jogo a menos, 2 jogos a menos, e o Flamengo na frente, né? Primeiro colocado, mas, claro, dependendo também, mais tarde, desses jogos que o Palmeiras tem em atraso, pode passar a ficar um ponto na frente. Mas é o Campeonato Brasileiro e a gente sabe que é disputado, sabe que uma equipe pode não manter o mesmo nível na sequência dos jogos. O próprio Flamengo, que eu relatei lá atrás, Antônio Manuel Góes colocando, analisando também na Libertadores, tem um elenco fantástico, o elenco considerado o mais forte do Brasil e da América do Sul. Agora o Palmeiras é uma equipe que, além de ter jogadores técnicos também, é altamente competitivo. E o Cruzeiro, num ótimo trabalho, né, do Leonardo Jardim, de fato, as 3 equipes que estão brigando, também considero o Flamengo e Palmeiras com uma vantagem maior. Agora, o Flamengo, é bom ressaltar isso, tem confrontos contra Palmeiras e Cruzeiro no Maracanã, joga em casa, e esse é um ponto também que a gente tem que colocar, que soma, né, que ajuda, que pesa, né, nessa disputa acirrada pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas o assunto agora, ainda dentro do Campeonato Brasileiro, meu caro Robinson Lessa, você chegando para destacar de forma mais ampla esse confronto, um dos mais aguardados do final de semana na rodada do Brasileirão, entre Corinthians e Flamengo, hein, Robinson? Um abraço. Olá, Antônio Júnior, olá, amigos do Resenha da Bola. Estamos passando aqui para falarmos um pouco sobre o grande clássico da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, edição 2025, envolvendo Sport Clube Corinthians Paulista e Clube de Regatas Flamengo. Confronto entre os 2 times mais populares do nosso país, que será jogado no próximo domingo na Neoquímica Arena, na capital paulista. Indiscutivelmente que o Flamengo é muito mais time. Indiscutivelmente a equipe rubro-negra carioca tem um melhor elenco. Indiscutivelmente, no nosso modo de entender, pode ser taxada como favorita. A gente vê realmente no dia a dia os resultados, o futebol apresentado, a qualidade técnica, a distância que existe entre os 2 times. E cá para nós não é o fato da grave crise financeira e administrativa pela qual passa a equipe de Parque São Jorge. Não, porque esses jogadores já deram muitas mostras de superação. E a prova em conteste dessa realidade é que foram campeões paulistas, no único estadual realmente de nível técnico aceitável que existe no nosso país, superando o Palmeiras, e está nas semifinais da Copa do Brasil. Então, senhoras e senhores, os jogadores chegaram num patamar, chegaram num limiar que eu acho difícil superar. Eles superarem esse sarrafo, no nosso modo de entender. Por conseguinte, diante desse limiar atingido, não dá para comparar com o Clube de Regatas Flamengo, que tem time e tem elenco infinitamente superior. E eu acho, repito, que continua sendo favorito, a despeito desse jogo acontecer na casa do adversário, mas o Flamengo, que recentemente se classificou às semifinais da Copa Libertadores da América, vai com motivação elevada, né? E vai querer manter a liderança do atual Campeonato Brasileiro. Não é fácil, o Flamengo já vem há várias rodadas mantendo Palmeiras e Cruzeiro no seu encalço, mas mesmo assim a equipe da Gávea segue na dianteira do Brasileirão, que é indiscutivelmente a competição mais difícil e mais qualificada do futebol nacional. Então, pode o Corinthians ganhar? Claro que pode, isso é futebol, não resta a menor dúvida, mas, via de regra, pelo que eles apresentam, a capacidade demonstrada até agora é infinitamente superior
da equipe carioca. Então, eu creio que tenhamos um grande jogo na capital paulista. O Corinthians precisa se reabilitar, porque conseguiu a proeza de, no último domingo, perder para o Lanterna Esporte Clube do Recife, enquanto o Flamengo empatou o clássico carioca contra o Vasco e buscou a classificação às semifinais da Libertadores lá na Argentina, em La Plata, vencendo os Estudiantes na disputa de penalidade máxima. Então, expectativa de um grande confronto. A despeito disso, acho que as chances maiores de sair vitorioso é do Clube de Regatas Flamengo. Forte abraço e até a próxima. Legal, meu caro Robinson Lessa, direto de Penedo, Alagoas, analisando esse que é um dos jogos mais aguardados desta rodada, reunindo Corinthians e Flamengo no Itaquerão, em São Paulo. Resenha da Bola, esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui. Resenha essa que teve o patrocínio da Agóis Esportes. Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta. Você vai lá no link na descrição deste vídeo e confere todo o material. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!